E é incrível porque isso, se as pessoas fossem mais assim, se mais mulheres fossem, tivessem essa visão de admirar, né, mais as outras mulheres, elas seriam mais unidas igual os homens, né? E o Porto Delas veio para isso. O Porto Delas veio para unir essas mais mulheres, né? E juntas se sentirem grandes. É até interessante o que você falou, porque é no sentido que a gente percebe que todo ambiente é possível e plausível para oportunidades de aprendizado, né? E Sim. de crescimento. Que eu acho que um pouco as pessoas às vezes não aproveitam as oportunidades que abrem, né? Tirar a oportunidade de um discurso na igreja, você tem a oportunidade de melhorar a tua oratória. Verdade. Eu me formei em gestão empresarial. Atualmente, eu estou fazendo pós-graduação em neurociência e Legal. comunicação, comportamento humano. Mas como que começou? Eu tinha passado no concurso da prefeitura. Eu estava 7 anos em casa, sem Uhum. trabalhar, cuidando só de filho, porque eu vim do Paraná pra cá. E fiquei lá, fiquei sem trabalhar. E isso pra mim era um martírio, porque eu sempre fui muito ativa. Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast para toda hora. Aqui é o Jean, Sou o Rudolf. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, Guilherme, antes da gente você apresentar quem que a gente vai falar hoje, pessoal, Colob IT Solution, nosso patrocinador. Se vocês precisarem de certificado digital para sua empresa, o CNPJ e também o ECPF para sua pessoa física, contem com eles. Eles têm ótimos preços, eles têm um ótimo atendimento. Só chamá-los lá, tá bom, pessoal? Valeu! E aí, Guilherme, com quem que a gente vai ter o nosso bate-papo de hoje? Bom, hoje estamos com Kelly Brito, que é empresária e atua como arquiteta de posicionamento e atendimento estratégico e também possui sua empresa com elas, festas e eventos. Kelly é criadora do método Florescer, onde ela integra mentalidade, comportamento e estratégia como base para o crescimento sustentável, percepção de valor e expansão. E através de palestras, ela leva reflexões sobre excelência profissional, posicionamento e a importância de construir uma vida com propósito, autonomia e crescimento real. Bom, tenho certeza que a gente vai ter uma excelente conversa hoje, então bora pro papo. Seja bem-vinda, Kelly. Bem-vindo, Muito Kelly. obrigada pela oportunidade. Vai ser uma honra estar aqui com vocês. Legal. Bacana. Não, eu tô muito feliz, Kelly. Conheço já, tava comentando, né? Eu já conheço a Kelly já há alguns anos e até o convite pro podcast Sim. foi em um evento, né? Foi do ano passado, né? Foi, faz um ano. Já Chegamos faz, aqui. é mesmo. Faz um ano. Então, e daí eu convidei a Kelly e agora ela tá aqui. Muito prazer mesmo ter você aqui, tá? Tá ótimo. E para começar, até para o pessoal te conhecer melhor, né? A gente gostaria que você pudesse contar um pouquinho da sua história. Como começou, como você começou no trabalho, o que te levou para empreender? Sim. Bom, começando lá na infância, eu sempre fui muito curiosa. Então, acho que isso me ajudou muito desde o começo. E os meus pais eram empreendedores, né? A minha mãe, ela teve trailer de lanche e o trailer da minha mãe sempre foi um sucesso. A minha mãe sempre prezou muito pela excelência, pela qualidade no atendimento, qualidade no produto que ela entregava. Então, isso para mim eu admirava muito a minha mãe. Então, nessa época, eu já tinha interesse no empreendedorismo, porque eu via como funcionava, né? Por trás dos bastidores. E na adolescência ajudei ela, então eu cheguei a trabalhar como garçonete de madrugada com ela na empresa dela. E aí Desde ela pequenininha. cresceu, isso! Legal. Ela cresceu, né? Ela montou também uma lanchonete, então ela expandiu, né? E enquanto ela mantinha a qualidade dela, como ela se posicionava no mercado, bombava. Gente, fazia fila na porta e as pessoas esperavam horas para comer um lanche da minha mãe. Nossa. Oi, que legal. De tão bom que era. E quando ela fez uma sociedade com outra pessoa, e tudo desandou. Porque a qualidade a pessoa queria deixar inferior, para ter menos gasto. Então, assim, tudo começou a mudar, ela já não conseguia mais fazer da maneira que ela fazia antes. Aí ela desistiu, ela falou, não, vou vender minha parte, e desanimou. E ela vendeu a parte dela. Quando a gente teve oportunidade, né, de outros negócios, né, meu pai teve padaria, meu pai teve pizzaria,
Por último, oficina. Então, assim, meu pai, ele tem uma capacidade de abrir negócios. Então, é uma visão que eu acho muito legal. Tipo, estrategicamente falando, meu pai é o cara na hora de montar um Legal. negócio. Legal. Porque ele consegue montar sem um tostão. É muito incrível. Ele consegue convencer as pessoas a investir na ideia dele, em quem Legal. ele é e o que ele faz. Então, é muito incrível. Mas meu pai já tem uma certa dificuldade na parte administrativa. Que, quando você junta empreendedorismo com empresário, que são duas coisas totalmente diferentes, Sim. que as pessoas às vezes não entendem, você vê que você precisa ter os dois. É o Exato. feeling dos dois. E quando não tem, às vezes acontece isso. Que aí você não consegue levar o negócio adiante. E muitos negócios falem, né? E então aí eu já aprendi com as minhas vivências, né? Já foi um meio caminho. Mas conforme a vida foi andando, aí eu engravidei, tive filho muito nova, casei, né, com 17 anos a primeira vez, então eu Bem nova. tive que parar de estudar. Então eu finalizei meus estudos, né, o segundo ano, mas assim, não dei continuidade no que eu queria, que era fazer faculdade, ter expansão. Eu sempre tive ambição. Sempre tive Sim. uma certa ambição. Legal. Não E é ambição cega, Não, sim. mas uma isso. certa ambição. É Sempre tive o importante, né? Pra desejo poder de mais. crescer, progredir. Exatamente. Sim. E aí, pensando assim, eu me sentia muito frustrada, porque foi como se meus sonhos tivessem sido abalados, Folgados. né? Roubados, eu fui obrigada a pausar tudo aquilo que eu queria. Mas tudo bem, porque até então, quando eu era nova, eu ainda me sentia muito injustiçada com essas situações, né? Tipo, divórcio dos meus pais. Achava que as situações da vida que me jogaram nessa situação, né? De ter filho nova, de optar por casamento. Uhum. E na imaturidade, eu achava que a culpa era dos outros. Eu não via que eram as escolhas que eu estava fazendo. Sim. Mas conforme a gente cresce, evolui, vive muita coisa. Eu tive a oportunidade de encontrar pessoas incríveis também ao longo do caminho. E fui trabalhar numa loja muito famosa, não sei se eu posso falar o nome, Pode, não tem Posso? problema não. Tá. a Riachuelo. E eu era caixa. Mas uma coisa que eu sempre tive em mim mesmo, no meu sangue, é curiosidade. Eu digo, o que motiva você a querer crescer é a tua curiosidade. Curiosidade daquilo que você ainda não sabe, curiosidade daquilo que você ainda quer e aprender, e você não teve oportunidade de aprender antes. Então, ainda essa curiosidade é o que me move. Uhum. Porque na Riachuelo eu sempre fui muito proativa. Então, na Riachuelo me jogavam para crediário, me jogavam para fazer troca, me jogavam para estoque, para fazer, né, colocar demarcação, arrumação. Então, assim, sempre tive muita facilidade em desenvolver mais de uma atividade. E é interessante porque você tem um espírito empreendedor. Então, assim, pode-se empreender até trabalhando numa empresa. E acho que é isso que Exatamente. você fazia. Você acabava empreendendo Exatamente. lá dentro, né? Exatamente. Eu nunca. Se eu ia arrumar um basket, né? Que seria aqueles perto do caixa, aqueles lugares onde coloca as coisas. E tem uma estratégia. Aquilo ali já é proposital. É tudo Aquele que espera marketing de na fila venda. lá. Você tá ali esperando, É. esperando, você não aguenta. Você começa a mexer ali e É. vende muito mais. Então, assim, mas até pra arrumar um basket, eu dava o meu melhor. Eu sou assim, eu não Legal. consigo ver as coisas, sabe? Aham. Até é uma coisa que às vezes, por vezes, é muito bom e às vezes me atrapalha, porque eu sou muito perfeccionista. Então, às vezes, isso acaba sobrecarregando a cachola. Uhum. Mas a gente consegue. E aí, trabalhando na Riachuelo, vendo todos os processos, e é uma empresa muito grande. E quando ela tinha a empresa de tecido, quando ela tinha a própria transportadora, nossa, eu achava fascinante. Eu falava, cada treinamento que a gente fazia e via o funcionamento da empresa, aquilo pra mim eu ficava, Eu não que sabia, não top. tem mais? Tu não sabia? Não. Então, Acho que provavelmente fechou. é tudo. Deve trazer tudo da China agora. Agora né? eles estão terceirizando. É. Mas eles faziam a própria roupa. Poxa. Então era a marca própria. Ah. Eu tenho muita roupa da Riachuelo até hoje, porque não é uma roupa muito boa da marca própria. Então era de muito boa. qualidade. Era de qualidade. Olha, legal. Era uma coisa É. incrível. E aí entra o que a gente falou, né? Às vezes a estrutura do Brasil, devido aos impostos, tudo, aí sobrecarrega o empreendedor, né? Sim. O empresário. E aí acontece a falência, às vezes, de um negócio tão legal.
E eu via tudo isso por trás. Então eu falava, caraca, que top, é isso que eu vou fazer. E te comecei- inspirava também Me trabalhar lá, né? inspirava. Isso, exatamente. Legal. Não, e ver mulheres, né? A minha gerente na época era uma mulher que saía andando de salto. Na época eu andava de tênisinho, All Star, e via aquela mulher poderosa andando pela loja de salto, pra lá e pra cá. Então aquilo pra mim, eu falava, Legal. é aí que eu quero chegar. Ah, Isso aí. legal, legal. É nesse tamanho. E aí foi, assim, as coisas, as curiosidades da vida, né? Mas, chegando assim em si, no meu hoje, eu passei por algumas lutas, né? Eu tive mais um casamento. Não falo que foi um casamento ruim, foi um casamento excelente, Uhum. né? Foram 11 anos vividos, muito bem vividos, né? Em harmonia, a gente, né, era parceiro. Mas em momentos diferentes da vida, né? Tá. Eu estava no meu momento, quero crescer. Isso aqui pra mim tá pouco, né? Só ser dona de casa, só cuidar de filho. Daí passei no concurso, entrei na prefeitura. Mas sabe quando a vida, você é um negócio muito louco, porque você sente que você nasceu pra mais, sabe? Tem algumas pessoas que não entendem isso. Sim. Tem algumas pessoas que acham que é um pouquinho de arrogância, né? A gente quer ser o alecrim dourado. Eu não quero ser o alecrim dourado. Mas eu sei que eu não nasci pra ser o alecrim apagado, Legal. sabe? Então, eu até tô escrevendo um livro. Mas eu comecei e não consegui dar continuidade ainda. Mas sobre isso. As pessoas, elas acham que a gente tem que ser apagado. Que a gente, tá bom, um pouco que você tem, tá bom, por que você quer mais, né? E é uma cultura... Mas é por isso que Uma é só cultura menos de muito 1% ruim. da população é rica, milionária, né? O restante Exatamente. Também tem isso. é. E Kelly, me fala, você mencionou, né, que quando você era nova, engravidou, né, já Uhum. começou, casou e acabou deixando de lado alguns sonhos. Você acha que acontece muito com as mulheres? Nossa, demais. Demais. Eu acho que muitas mulheres optam pela maternidade. Tem muitas mulheres que têm o sonho da maternidade, né? Uhum. É uma coisa já no ímpeto da pessoa mesmo. Mas você sabe que é engraçado porque eu não sentia que eu nasci pra isso. Eu sempre senti que... Não sei, eu não tive aquele sonho de casar de branco, né? A Uhum. maioria das meninas tem. Nunca tive aquele sonho, não, mas eu quero ter tantos filhos. Eu nunca tive. Hoje eu sou muito grata. Eu sou muito grata pelos filhos que eu tenho. Eu tenho Sim. 2, né? Eu amo muito. São São filhos bênçãos, né? maravilhosos. São bênçãos grandiosas na minha vida. Dão propósito, né? Sim. Ajudam, né? A dar mais propósito pra Dá nossa mais vida. força, né, pra Mais gente. força. E mais ímpeto, né? Pra gente buscar aquilo que a gente Ah. realmente quer pra eles também. É. Pra eles viverem isso, né? Que a gente não viveu às vezes. Mas eu digo pra vocês que a maternidade, ela é um pouquinho supervalorizada, digamos assim. As pessoas, elas meio que... Elas ignoram a parte difícil da maternidade, né? Às vezes acontece muito de as pessoas mostrarem só o lado belo da maternidade. E muitas mulheres não são ouvidas nesse momento difícil da maternidade, nesse lado complicado. Mas eu digo pra vocês, eu tive uma experiência bem difícil na primeira maternidade. Além de eu ser muito nova, ser muito imatura, né? Eu tive aquela depressão pós-parto, né? Eu tive algumas dificuldades até na época da gestão mesmo, né? Eu tive descolamento de placenta, tive vários problemas, assim, na gravidez. E isso meio que me traumatizou por um tempo, né? Eu não queria ter filho de novo. Eu fiquei muitos anos, assim, com esse pensamento. Não quero ter filho mais, não vou passar por isso mais. Uhum. Mas eu digo pra vocês, a mulher, por mais que ela divida as tarefas com o cônjuge, a sobrecarga é sempre sobre ela. Uhum. Eu digo isso pra vocês até nos detalhes, porque um filho, quando ele tá com febre, a mulher não dorme de noite. Ela tá ali. Ela vai lá várias vezes, ver se ainda tá com febre, ver se já baixou, ver se precisa dar remédio, sabe? Tá, é o instinto super protetor mesmo da mãe, Sim, né? da mãe. E já é natural, a gente foi feita pra isso. E os homens, nesse sentido, são mais... Nesse sentido, são menos tranquilos, assim, né? cuidadosos. Isso. E acaba que a sobrecarga fica sobre a mãe, Mas né? é até o segundo filho, no terceiro, não. Já não. No terceiro, já que eles se cuidam. Ai, o irmão mais velho atende. É tipo isso.
Nós somos em 4, né? Então eu sei bem disso. Vivi isso. Então, mas isso realmente trava o crescimento da mulher. Uhum. Trava. A gente não, né? Hoje eu vejo que hoje eu tenho possibilidades de não estar travada pelos meus filhos. Hoje. Mas é que hoje eu tive que criar oportunidades para isso. Eu não tive essas oportunidades de bandeja. Eu não tive uma oportunidade de, poxa, então a minha mãe fica com meu filho e eu estudo. Não. Eu estudei com a minha filha no colo. Entendeu? Sim, olha. Então, tá. eu criei as minhas oportunidades. E as pessoas, muita mulher não tem muita força para isso. Não são todas que têm. E é por isso que eu entrei no Porto Delas, que seria um outro projeto, né, para mulheres empreendedoras que nós temos. Porque para tentar que essas mulheres tenham essa visão, tenham essa mentalidade que elas podem e que elas Bacana. podem criar as próprias oportunidades para esse crescimento. Mas então, aí tem que ver também, as mulheres realmente podem criar, tanto mulheres como homens podem criar, Sim. mas uma coisa que você tinha comentado um pouquinho antes é que você se culpava por tudo que estava acontecendo. E, tipo, não se culpava os outros. Isso. Os As outros, situações. as outras pessoas, que é outros. isso. E isso, a gente tem que ter autorresponsabilidade, porque a gente está onde está por nós mesmos, não é por causa dos outros. Sim. Você aprendeu As isso também, né? circunstâncias, eu aprendi isso, foi uma lição na minha vida. Mas as circunstâncias, elas nos levam a alguns caminhos. Por exemplo, né, um divórcio de um pai e de uma mãe. Fecha algumas portas e abrem outras. Então, às vezes, por exemplo, eu cheguei numa situação que eu fiquei quicando de um lado pro outro, casa de tia, casa de fulano, de ciclano, meu pai casado com outra mulher. E aí não deu muito certo a convivência. Então, assim, as circunstâncias. Na época, o pai do meu filho. Não, eu vou te levar pra minha casa e nós vamos casar. Pra você não passar por isso. E aí eu não tive aquela coisa imatura, não tinha o Sim. trabalho, né? Não se Tava viu com escolha, né? Falou, é agora. foi isso. E aí a gente abraça o caminho que tá mais fácil, né? Aham, sim, sim. Você não prefere do que passar uma necessidade ou ficar, né, passando aperto, a gente acaba aceitando o caminho mais fácil. E nesse sentido que eu falei, que muito eu culpava os outros. Mas, por exemplo, nessa época eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter suportado as situações chatas dentro de casa, Uhum. entendeu? Só que na época eu não tinha essa maturidade, Sim. né? Quis fugir. E agora você isso. ajuda as mulheres? Assim, o Porto Delas, né, não foi criado por mim, foi criado pela Marcela, mas é um grupo de mulheres que começou a desenvolver ajuda umas às outras. A gente quer ser uma luz uma para as outras. O que a gente repara muito é que as mulheres elas não são muito unidas, né? O homem é muito mais unido do que a mulher. Não é. Sim, o homem é parceiro, o homem, né? Cara, não sei o quê, né? E até esses testes que acabam fazendo aí, essas brincadeiras no Instagram, essas brincadeiras em vídeo aí, que o povo faz teste, né? Liga pra... a mulher liga, né? Sim, Ele tá aí com você, não sei o quê. Caramba, Tá. É tipo isso. Então, o homem, ele é muito mais parceiro um do outro. Mas eu acho que... Porque o homem leva a vida mais leve. A mulher, é isso que eu digo, tinha uma época da minha vida que eu me via totalmente pesada. O espírito pesado, A mulher se eu cobra pesada. mais, né? Isso. Eu me via sobrecarregada e com essa meio que amargura, ou em algum sentido, um sentimento de injustiça, né? Pelo mundo, o universo ter me conspirado a eu ter que tomar essas decisões, eu me sentia muito pesada. Não me sentia uma pessoa leve, não me sentia uma pessoa... Eu ainda tenho um pouquinho isso, eu tenho um senso de responsabilidade muito grande. Às vezes eu me cobro muito. Não, eu não posso deixar de fazer, eu não posso deixar de ir, eu tenho que cumprir. Então, esse senso de responsabilidade me acompanha desde nova. Então, eu sempre tive uma vida um pouquinho mais carregada nesse sentido. Eu não pude, assim, eu não tive aquele momento de adolescente de que ia pra festa. Eu não passei por isso. Eu tentei passar, mas aí eu já tava com um filho pequeno, aí não deu muito certo. Eu tinha que voltar atrás e voltar à rota. Mas assim, devido a isso, as mulheres são muito... Às vezes elas são meio inimigas uma da outra, sabe? Se uma mulher tá mais bem vestida que você,
Nossa, ai, precisa? Tipo É. isso, E né? as mulheres Um reparam exemplo mais, né, nesse esdrúxulo. sentido, né? Roupa, essas Isso, coisas, mulher né? repara muito. Mas é aí que Se tá. tiver igual, vestido igual a outra, Tá na festa com você, nossa, lá ela tá igual, né? Fica Sim. toda... o homem dá risada. O Loura. homem, Ai, oh, cara, aí, né? É isso. vamos cantar junto, olha lá. E essas diferenças, ao longo da minha vida, eu vi que, de certa forma, eu pensava diferente. Eu sempre admirei as mulheres. As mulheres que se vestem mais, tipo, melhor do que eu, se vestem mais em alto padrão. Nossa, pra mim, Você eu fica uma admiro. admiração, né? Igual você mencionou Isso! lá da gerente lá, né? Exatamente. Eu Legal. admiro, eu olho, caramba, que roupa linda. Então, Aham. assim, e eu sempre fui muito de elogiar as pessoas nesse sentido, Bom, porque não por força, forçado, ou porque não é real, mas sempre muito natural. Eu olho as pessoas, se eu vejo algo legal, legal. cara, que lindo esse teu sapato. E Nossa, que isso que é top. legal, né? Porque igual, às vezes o pessoal fala, é inveja, inveja. Não, não é inveja. É É admiração pra admiração. você conseguir estar lá. Estar lá também, exatamente. E é incrível porque isso, se as pessoas fossem mais assim, se mais mulheres fossem tivessem essa visão de admirar, né, mais as outras mulheres, elas seriam mais unidas igual os homens, né? E o Porto delas veio para isso. O Porto delas veio para unir essas mais mulheres, né? E juntas se sentirem grandes, Uhum. O que é o poderem. porto delas? O Porto delas é um grupo, né? Começou primeiro no WhatsApp, né? A Marcela, a gente foi numa palestra até sobre inteligência emocional, que eu tô trabalhando muito Marcela já não nisso. teve aqui. Não, já Eu deve acho estar falando que de outra não. Não, Marcela. foi. É. Não, A tem Marcela tem várias Marcelas. Depois vou passar o contato dela pra vocês. Ah, a gente convida. É. Ah. E a Marcela, ela veio de São Paulo faz pouco tempo, ela veio pra Baixada e ela não conhece muita gente aqui, ela não conhecia, né? E a gente foi numa palestra sobre inteligência emocional. E a gente, no grupo, ela acabou pegando o contato. A gente começou a fazer networking, né? Ah, legal. E ela pegou meu contato. E aí, como a gente se apresentou uma pra outra e tal, e ela viu a minha história. E aí ela, eu tô pensando em criar um grupo assim, assim, assado. Né? Será que você quer participar? Eu te convido, eu te coloco lá. Falei, beleza. E começou assim, com 10, 12 mulheres. Hoje a gente tá com 104, Nossa. 110 mulheres. Todas empreendedoras? A maioria. É. Não todas empreendedoras. Porque o intuito do grupo é sim focar no profissional e no crescimento e expansão de mentalidade, corpo, em todas as áreas. Então, Isso o é bom. grupo não é somente para empreendedoras. Então, tem muita aposentada lá. E elas se divertem, elas vão nos encontros. A gente tem alguns encontros. Então, é muito legal. Muito legal. Mas a gente tá nesse potencial aí, nesse propósito aí, de a gente conseguir fazer as mulheres serem mais unidas. E é bom que muda vidas, né? É incrível. Legal. É incrível. E conhecer, né, as pessoas. Eu sempre fui fascinada por pessoas. Eu acho que eu sempre acreditei muito que todo mundo tem alguma coisa para ensinar. E a gente sempre tem alguma coisa para aprender. Verdade. Então, quando a gente tá em meio de muitas pessoas, você aprende muita coisa. Você falou que não terminou o colegial, né? Na época, Na eu época- terminei terminou o ensino ensino médio. médio e parei. Não dei continuidade numa faculdade que eu queria. Aí né? você ainda não fez faculdade. Fez Fiz. faculdade? Ah, tá. Porque eu ia perguntar se você é autodidata. Ah, eu queria ser. Nossa, como eu queria. Não, eu não sou autodidata. Eu só sou muito teimosa mesmo. Eu teimo contra a minha dificuldade. Na verdade, eu fiz gestão empresarial, né? Eu sou formada, já tô formada há um ano. E acho que tá dando um ano. Um pouquinho mais de um ano, talvez. Não tenho certeza, vou ter que olhar. Foi em outubro do ano passado. Vai dar um Vai ano dar um ainda. ano. Vai dar um ano ainda. Então, eu me formei em gestão empresarial. Atualmente, eu estou fazendo pós-graduação em neurociência e Legal. comunicação, comportamento humano. Mas como que começou? Eu tinha passado no concurso da prefeitura. Eu estava 7 anos em casa, sem Uhum. trabalhar, cuidando só de filho, porque eu vim do Paraná pra cá. E fiquei lá, fiquei sem trabalhar. E isso pra mim era um martírio, porque eu sempre fui muito ativa. Mas, mesmo assim,
eu continuava me dedicando muito ao meu lar. Minha casa era um brinco, era tudo brilhando, né? Meus filhos sempre cuidados. E eu também tinha os propósitos religiosos, né? Os meus propósitos cristãos, né? Eu tinha minhas responsabilidades na igreja, né? Que eu frequento. E... Mas assim, isso pra mim, sempre faltando algo. Sempre faltando algo. E aí eu continuei fazendo vestibular. Comecei a fazer vestibular na FATEC. Já fiz legal. uns 2 vestibular, não passei. Porque o curso era muito concorrido. Fiquei até numa colocação quase entrando, mas não entrei. E comecei a trabalhar na prefeitura. Só que aí eu fiz outro vestibular. E aí fiz para gestão empresarial. Pro presencial eu passei, que eu tinha feito gestão empresarial pro à distância, né? Por Tá. ter filhos e tal, e começar a trabalhar. E aí eu não passei no à distância. E aí eu entrei no presencial. Daí foi um baita desafio. E aí foi um desafio, porque eu fiz 2 meses de, assim, presencial, mas não tava dando. Não tava conseguindo conciliar com tudo. Trabalho, maternidade e tal. E aí, o que que aconteceu? Pensem que eu chorei. Eu chorei na frente de uma professora de matemática. Porque eu amo ouvir um professor ensinar. É algo que me causa muito prazer. Aprender, poder tirar dúvida, sabe? E nessa época, o que que aconteceu? Eu ia ter que trancar a faculdade. E foi uma oportunidade que eu tive. Eu pensei, eu odeio desperdiçar oportunidade. Odeio. Quando as oportunidades aparecem, eu Tem que agarro. agarrar. Tem que agarrar. Senão elas fogem. E aí, eu acabei chorando na frente da professora. Eu lembro até hoje, assim, eu falei pra ela, professora, eu gosto muito de estudar. Eu não queria parar de estudar. E ela falou assim pra mim, ó, eu tenho tantos mestrados, que agora eu não vou lembrar o número, eu tenho tantas graduações, tantas pós, e agora eu tô fazendo meu doutorado. Ela falou, eu sou professora de matemática há 20 anos. E ela dá aula em faculdade, dá aula em outras escolas. Ela falou assim, meu filho é especial. Ela falou, e é difícil. Mas se você quer mesmo, você vai fazer dar certo. Caramba. Aí eu fui atrás, fui tentar mudar, pedir vaga à distância, não tinha vaga, não conseguia transferência. Aí, conformada, né, falei, poxa, já era, né, vou ter que me conformar e ficar sem estudar de novo. Mas daí, abriu o vestibular de novo. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou tentar fazer o à distância. Vamos ver se eu passo dessa vez. E eu passei. Legal, hein? Então, eu passei 2 vezes no vestibular de gestão. Persistir, né? Tem que... É não desistir do que você quer. Legal. Se você quer, continue. O Kelly, e como que começou, né, o churrasco com ela? No sentido que, assim, você já era funcionário público, tem acaba tendo aquele conforto. E o que te levou a começar com o churrasco? O conforto. Que, inclusive, só antes dela falar, nossa, é um churrasco maravilhoso. Até havia falado antes da gravação que, além de comida muito boa, ela trabalha de uma forma tão organizada, limpeza e organização, assim, que é um baita diferencial, né? Obrigada. Que bom. Sim. Que bom que vocês acharam isso. Sim. Então, na verdade, conformada eu nunca fui. Eu costumo brincar, até eu falei hoje num grupo que eu tô fazendo uma mentoria com uma psicanalista, né? Tô trabalhando aí, inteligência emocional, isso é muito importante pra quem é empresário, pra manter a estrutura, né? Você manter a tua estrutura psicológica. E aí, o que acontece? Eu tô fazendo essa mentoria, hoje elas pediram pra gente se apresentar. Eu me apresentei lá, a primeira coisa que eu coloquei, uma eterna inconformada. Que é isso, é meu lema. Eu sou uma eterna inconformada. Eu não me contento só com isso. Amanhã eu quero um pouco mais. Legal. E aí aconteceu isso. Eu tava na prefeitura, mas ainda a prefeitura pra mim não é conforme. É porque eu não ganho o que eu queria. Eu ainda não tô na onde eu queria. Eu vou trabalhar quase assim. Aí todo mundo fala, parece a diretora da escola, né? Eu sou, na verdade, da cozinha. Eu trabalho como auxiliar de cozinha. Mas é o meu porto seguro, ainda tá sendo a minha base, o meu chão. Sim. Eu não posso perder esse ganho, né? Devido a ter meus filhos, eu pago aluguel.
Então, as dificuldades da vida, normal, que todo Sim, mundo tem, Sim. né? Então, eu preciso dessa renda fixa, por enquanto, né? Aham. Que a minha ideia é não precisar. Depois de um tempo. Você É isso fez aí. gestão empresarial, mas com algum propósito já em mente? Eu queria trabalhar em multinacional. É. Essa era a minha ideia. O meu namorado que tá aqui, a gente conversou, o primeiro encontro que ele me levou num restaurante, a gente tava jantando, ele falou assim, mas e você vai trabalhar, você gosta de trabalhar na cozinha? Eu falei, não. Aí, eu quero mais. Aí ele, quer mais? E eu faço gestão empresarial, contei pra ele e tal. E aí ele falou, que legal, mas logo você trabalha na tua área. Eu falei, não, mas eu não quero trabalhar só na minha área, eu quero trabalhar numa multinacional. É isso aí. Eu queria chegar lá em cima, lá no topo. Só que eu não tenho inglês. Que aí entra o que você me perguntou, da parte de autodidata. Eu tenho muita dificuldade com inglês. É algo que eu não sei, eu tenho um bloqueio. Quando eu era nova, eu tive um professor que me causou um certo bloqueio, que foi, ele me tratou muito mal na frente da turma inteira, ele fechou a porta na minha cara. Ah. E aí eu digo pra vocês, depois daquilo eu sempre disse pra mim mesma que eu odiava inglês. E as palavras têm poder. Mas você É, tá estudando você- neurociência. E eu tô estudando Vai- neurociência. Agora vai Ela corrigir vai- isso Vou daí. corrigir. Ainda não cheguei nesse módulo aí. Ai. Então. Ó, veio aqui um hipnoterapeuta Muito no bom. Irapuã. Muito bom. sim. Aí faz uma consulta com ele lá, Ó, que aí ele te desbloqueia isso daí. Aí você começa a falar inglês, tá é vendo? verdade. Pode ser, né? Pode ser. Que tá faltando um hipnoterapeuta na minha vida. Aí, tá vendo? Mas daí do churrasco, o que... como Então, foi? e aí do churrasco foi assim. Mesmo casada na época, trabalhando na escola, eu não estava satisfeito com quanto eu estava ganhando e com a vida que eu levava, que era vida de pagar conta, dormir Aham. e comer. E aí eu fiz a faculdade, consegui passar na faculdade e tal. E eu falava, não, agora eu tenho que ir pra minha área. Porque, gente, eu ia trabalhar bonita daquele jeito, as pessoas elogiando a minha roupa, eu falava, porque não era pra mim estar indo trabalhar nisso. Eu Aham. nasci pra trabalhar em algo assim. É. Mas aí o que aconteceu? Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas dentro da cozinha que trabalhavam em festas, como freelance, de garçonete. Então, na verdade, a churrasqueira não existia. Eu comecei como garçonete. Entendi. Entendeu? E aí, como garçonete, eu trabalhei alguns meses. Só que aí eu tive a oportunidade de trabalhar como auxiliar num churrasco, numa festa, num churrasco. E a pessoa que me chamava pra trabalhar como garçonete viu que eu levava jeito, porque ela foi no banheiro e ela pediu pra mim cuidar da você já- churrasqueira. E eu sou muito desencanada, eu sou muito. Não, se eu me deu a tarefa, eu vou cumprir. Mas você já tinha feito, assim, Nunca. o Nunca churrasco tinha pego antes? numa É, churrasqueira. porque geralmente na casa e tudo mais, acaba sendo o homem, né? A hora do churrasco é o homem que faz. Sempre o homem, É. sempre. E daí você foi lá e... E aí eu fui e ajudei, né, ela nesse dia. É importante ressaltar, eu sou muito grata a essa pessoa, eu não vou citar o nome dela, porque nesse momento a gente até não tá mais em contato, por algumas Aham. situações. Mas eu sou muito grata, sempre elogiei muito ela, assim, Legal. né? Até as meninas que trabalhavam comigo falavam, como que você começou? Eu sempre dediquei o meu começo a ela, Sim. né? Eu sempre fui muito grata. E ainda sou grata. Mas o que acontece? Ela não me ensinou. Ela não me ensinou. Eu aprendi olhando. Olha, que Ela legal. não me ensinou. Até ela teve a situação que ela ficou meio chateada, tal, né, com os meus vídeos, tal, que eu dei uma crescida, né? Eu acho que isso incomodou um pouquinho, talvez. Não sei. Não tem como saber o que passa na cabeça das pessoas, né? Sim. Mas eu aprendi vendo ela. Eu tive a oportunidade de Caramba, ter o legal. contato por meio dela. Mas fazer mesmo, eu falei, às vezes elas me chamavam, às vezes não. Né? Elas têm muitas meninas que trabalham com elas e ela é churrasqueira, né? Então ela me chamava muito de vez em quando tinha 2 churrascos. E aí ela Entendi. precisava de alguém pra repor. E acontecia isso, dela me chamar. Mas como era uma renda que estava vindo muito de vez em quando, né? E eu via a Sim. possibilidade de algo maior, eu era freelance. Então eu Aham. comecei a divulgar que eu era churrasqueira. Eu falei, vou meter a cara nisso aí. É. E aí eu comecei a meter a cara nisso aí. E deu Legal. certo. Sim. Mas deu certo por causa do networking. Porque eu tinha ambientes que eu poderia divulgar o meu trabalho, né? Eu comecei pela Bacana. igreja. Eu comecei pelos membros da igreja. Legal, Que legal. me deram oportunidade.
Aí começou um contratinho aqui com um membro da igreja, aí já comecei a fazer meus vídeos, e eu sou chatinha, eu comecei a editar meus vídeos e tal, e fazer propaganda do churrasco com ela. E o churrasco com ela pegou. Meu tio lá do Paraná, quando eu fui pra lá, ai, será que é hoje que eu vou comer um churrasco com ela? Ah, legal. E o nome ficou. E aí acabou, assim, meio que desenvolvendo bem legal, fluindo. Ainda não o tanto que eu queria. Aham. Mas aí eu conheci ao longo disso, né? Eu conheci algumas pessoas, as garçonetes, tem também a Dona Lúcia, que ela é salgadeira, e ela me chamava. Ela conhecia meu trabalho no freelance. Mas aí, quando ela conheceu o meu trabalho, ela já não queria chamar outras pessoas, porque ela gostou muito do meu trabalho, como garçonete, na época. E a gente ficou amiga, na verdade, até hoje a gente tem amizade. E ela, na verdade, ela começou a indicar o meu trabalho, né? Toda vez que tinha festa, ela me chamava pra ser garçonete. Uhum. E conheci outras garçonetes nessas festas. Então, comecei a expandir a minha rede de pessoas, né? Dentro das festas. E isso que me possibilitou, né? De Tornar começar. com elas E real. no seu churrasco, você tem alguma coisa especial, assim, por exemplo, um molhinho especial, alguma coisa Então, assim? eu ainda não tenho. Agora que eu estruturei como empresa, agora tá diferente. Ah, é? Aham, agora tá diferente. Agora a gente vai estruturar a parte dos molhos, das saladas, ofertar isso para o cliente junto com o churrasco. Mas o que que acontece? Na Praia Grande, a gente tem uma dificuldade muito grande das pessoas valorizarem o trabalho. A mão de obra mesmo. É verdade. Muito, muito. Tanto que, tanto que a gente tá aqui em Santos. Tem isso, né? Então, a gente vai, oferta, mas as pessoas, mas nossa, mas tudo isso. Aí você tem que começar a tirar coisas. Por exemplo, se eu for servir um molho, eu vou te dar um exemplo. Eu fiz uma festa com uma equipe aqui de Santos. Duas moças bem legais aqui de Santos. Eu fiz uma festa com elas, que eu era a churrasqueira. E elas eram a equipe de atendimento. Ela veio perguntar meu valor. Quando eu falei o meu valor, ela falou assim: menina, só isso? Eu trabalhei com um churrasqueiro. Ele, claro, ele faz um molhinho, né? Ele tem uns 3, 4 molhos que ele prepara. Ele cobra 500. O meu é metade. É. Então, é menos da metade, na verdade. Menos. Começa a fazer mais em Santos. Eu vou também começar. agora. Vou ter que começar a trabalhar em Santos. E estamos tentando chegar, viu? Os panfletinhos já veio pra cá. E assim, o que acontece? Lá na Praia Grande é muito desvalorizada a mão de obra. O trabalho artesanal, né? Eu tenho uma amiga minha que ela faz laços. Ela faz laços incríveis. Gente, a qualidade dos laços dela são laços boutique. São laços que poderia vender um valor muito alto. Que você entra na internet e vê lá por 60, 70 reais. A pessoa não quer pagar 15. Nossa. Entendeu? Mas isso é o mal da que Praia assim- Grande, viu? Eu não sei. É que mão de Não obra a sei. gente tem que valorizar, porque ainda mais artesanato, por exemplo, é Sim. algo... É um trabalho único, né? Exatamente, é Personalizado, né? personalizado, é a pessoa, é o dom da pessoa. Às vezes até Exatamente. o seu molho, assim, é um molho, às vezes é especial. Igual, Uhum. tem uns vinagrete lá tem um rapaz que a gente já fez churrasco pra gente lá no futebol, tudo. Uhum. O molho dele é maravilhoso, mano. Quando a gente faz churrasco, olha, vai trazer o molho, hein? Vai trazer o Que molho, hein? beleza. Mas isso é incrível, ter esse E Kelly, sentimento e pelo daí trabalho. do churrasco com ela, você acabou entrando pro Elas, Com Festas e Eventos, elas, é isso? festas Com e Elas, Festas e eventos. Eventos. Isso. Aí mudou do churrasco pra... Justamente por essa desvalorização. Na verdade, o que acontece? Eu pensava muito, poxa, a qualidade que eu entrego, né? As pessoas não valorizam. O que eu vou fazer para valorizarem? Poxa, as meninas fazem um atendimento excelente como garçonetes, né? Saem de lá elogiadas, mas ganham 70 reais, 80 reais. Isso para mim era um absurdo. Uhum. Então, assim, que era o que eu ganhava também quando eu ia de garçonete. E não ganha passagem, viu? Então, é um serviço muito difícil. E aí, o que acontece? Eu falei, não, se eu estruturar como empresa, eu não tive oportunidade no mercado de trabalho, né, na minha área. Eu não tenho experiência. Eu comecei a procurar emprego na minha área, o salário era em torno do meu salário, concursada, na cozinha. E aí eu falei, vou largar o certo
pra trabalhar por um salário igual, né? Aham. Então, não seria viável. Mas eu falei, mas eu tenho que usar pra alguma coisa essa faculdade, não é possível. Fiz a faculdade, agora eu não vou usar, né? Por causa do inglês? Ou porque eu não tenho experiência, nunca tive experiência, assim. E aí, o que aconteceu? Eu falei, eu vou ter que criar minha própria oportunidade. E foi aí que eu criei a Com Elas Festas e Eventos. Legal. Primeiro, eu comecei com as palestras. Eu sou apaixonada por palestras. Eu assisto muita palestra. Eu assisto mais documentário e palestra do que filme, novela, essas coisas. Bacana. A minha atenção é mais voltada a isso. E eu sinto muito, assim, admiração quando eu vejo um bom palestrante. Uhum. E aí eu queria ser assim. Falei, não, vai lá, eu tenho que acrescentar as pessoas. Eu posso E é legal o Instagram colocar da Kelly gestão que tem uns nisso. cortes lá, né? De... Tem, Já vi, tem. Eu eu coloquei vi. uns cortinhos lá. Bacana. A gente tá tentando. Legal. Tá começando. E daí, quando você convidou as outras mulheres pra participar, como que Então, foi? aí que é o mais interessante. Porque eu não tenho nenhuma. Eu tenho uma profissional que é contratada da Com Elas. As outras são todas cooperações, parcerias. Então, eu criei uma estrutura em que eu ganho, não desvalorizo o serviço delas, elas ganham o digno e o cliente vê uma estrutura completa, Legal. uma empresa completa, entendeu? Então, ó, ontem a gente fechou um buffet, ontem, a gente fechou um buffet completo agora para sábado e eu coloquei a nossa decoradora. Mas a nossa decoradora, ela é uma parceria. Porque eu Legal. indiquei o serviço dela, eu fiz todo o atendimento, a Com Elas faz todo o atendimento, eu não, a minha parceira, que é a minha profissional mesmo, que é a única profissional da Com Elas, ela ficou no atendimento praticamente o dia inteiro com a cliente. E eu peguei e falei, não, vou montar uma decoração. Falei, vou montar uma decoração. Fui lá e montei uma decoração eu, mandei pra minha parceira de decoração, falei, você consegue fazer? Consigo. Falei, então a gente vai oferecer pro cliente. E ofertei pro Legal. cliente. E o cliente gostou e ficou. Ó, Então, legal. ele contratou o buffet completo e ainda o de petisco. Vai ser um buffet de boteco. Boteco Ah, da tá. Dani. Muito legal. E vai ficar lindo. E ela contratou também a decoração. Então, a Com Elas é uma empresa completa. Ah, Ela legal. oferta serviços de todos os tipos. Aí é bacana, né? Porque agora se acaba. A pessoa quer fazer um evento, quer fazer uma festa, não precisa se preocupar com Exatamente. esses Exatamente. detalhes aí, né? O propósito da Com Elas veio justamente porque nas festas que eu ia, eu sempre fui muito elogiada pelo atendimento e pela qualidade da minha Sim. entrega. Mas eu não via os mesmos elogios que eu recebia, as pessoas que estavam junto comigo fazendo as mesmas coisas não recebiam. E é a diferença de profissionais, né? É a entrega com excelência, o que você faz com total dedicação, e aquelas pessoas que fazem porque tem que ganhar dinheiro, né? Não porque querem fazer bem feito. E acontecia muito isso. E vendo isso, eu falei, eu ia em loja, né, na Praia Grande, e eu sofria muito com atendimento. Era uma coisa que eu passava muito aperto. Porque no Paraná, no Sul, o atendimento é excepcional. As pessoas são muito educadas no atender. É Mas é que elas, verdade, viu? elas, É diferente. elas não percebem isso, vai. Elas querem ganhar dinheiro. Mas só que se elas trabalharem com excelência, elas vão ganhar Elas vão muito ganhar mais. dinheiro, exatamente. Mas é que entra a percepção de valor, não de preço. As pessoas, elas não têm noção do valor que elas têm. Elas sabem o preço que elas têm. Porque quando você cobra o teu trabalho, por exemplo, eu tive uma profissional que falou assim pra mim, a cliente queria desconto. Eu falei, eu não quero ficar nesse nível de cliente, eu quero subir. Por quê? Porque eu não quero que um cliente ache caro pagar R$ 110 numa profissional. O cliente quer pagar 80, quer pagar... Ah, mas é 80 mesmo que o pessoal paga, Kelly. Você não merece ganhar só 80, você merece ganhar o teu 110. Você entende? Ah. E a pessoa, ela não tem noção, a maioria das pessoas não tem visão do valor que elas têm. Elas têm visão do preço que elas têm. Acaba ficando ali naquele que todo Aceita mundo o faz, mínimo. aceita e... Aceita o mínimo. E a Com Elas veio pra isso, pra ser diferente no mercado. Então, ela vai ganhar o que ela vale. E a Com Elas vale. Porque a gente vai entregar sempre o excelente. Entendeu?
eu escutei da cliente, esses dias, da cliente não, da convidada da cliente. Ela não conhecia a nossa empresa, ela só foi no aniversário e participou do nosso atendimento. Até porque eu fui fazer a experiência do atendimento vivo. Eu fui como garçonete, mesmo sendo proprietária da empresa, fui como garçonete para colocar o atendimento. Em alguns eu acabo indo para sentir como é que tá sendo o atendimento das meninas, para ver se o padrão tá sendo mantido, porque eu tenho a estrutura, eu criei toda uma estrutura e um padrão de atendimento. Então, se não tiver nesse padrão, não vai estar na minha empresa. Não vai usar o nome da minha empresa para trabalhar, entendeu? Entendi. E aí, o que acontece? Eu fui e a experiência foi maravilhosa, porque o nosso salgado é simplesmente divino, não é puxar saco da minha profissional, mas ela é incrível, o salgado dela. Quando os convidados vieram até a cozinha para se despedir e agradecer o trabalho, eles usaram o meu lema, sem eu precisar mostrar o meu lema para eles. Ah, é? A convidada falou para mim: Qual que é o seu lema? vocês são diferentes. Ah, é? Legal, legal. Vocês são diferentes. O atendimento de vocês é diferente. Ó, o salgado tava uma delícia. Salgado crocante, gostoso. E o atendimento, vocês estão de parabéns. Então, a Ah, convidada legal. nunca entrou no meu Instagram pra ver o nosso lema nos vídeos. Porque é algo que eu uso nos vídeos. Algo que eu uso nos textos, em tudo. É a nossa marca. Uhum. Porque a Com Elas nasceu pra isso. Pra ser diferente. Ah, É legal. É. E daí acaba sendo o boca a boca, acaba... Exatamente. É o que expande, né? Legal. É o que expande. É nada melhor do que o boca a boca. É. Kelly, até é interessante, né? Você mencionou isso. Tem uma pergunta que a gente separou para você. Na sua visão de arquiteta, de posicionamento, né? Uhum. Qual é o erro número 1 que profissionais cometem ao tentar construir autoridade hoje? As pessoas acham que posicionamento, autoridade, é só a imagem, né? A imagem física, a imagem, a postura que você anda com a roupa. E não é. Na verdade, o posicionamento é o que você entrega para o teu cliente, o teu serviço, o teu atendimento, a tua preocupação real, a tua atenção real, né? A tua real intenção, né, com o cliente. E o posicionamento seria o que o cliente sente com o teu produto. Seria qual a sensação e o sentimento que você causa nesse cliente, né? Bacana. Eu costumo dizer que o mundo tá muito desumano, tá muito frio, né? Muito calculista, muito frio. Então, assim, quando eu vou atender um cliente, por exemplo, nesse aniversário mesmo, eu ia até as mesas, é você dar atenção mesmo, você saber que aquela pessoa ali é um ser humano e que é mais do que só um cliente. Ela é Uhum. mais do que um convidado na festa. Ela é um ser humano. Então, eu sempre tenho uma proximidade com as pessoas da festa. Eu sempre mantenho comunicação como se as pessoas fossem minha amiga mesmo. Entende? Então, o meu posicionamento hoje é ser humana. Eu quero que a nossa empresa seja humana. E eu acho que é isso que falta no posicionamento das pessoas. É o maior erro. As pessoas esquecem do lado humano. As pessoas querem ser tão profissional, se posicionam tão com autoridade, que esquecem do lado humano, do lado real da coisa, que são pessoas, né? Mas com relação à autoridade mesmo, você criar a tua marca, você criar o teu nome e expandir, você precisa de muitos passos. Não é fácil. Não é fácil. E outra coisa, eu sempre ouvia nas palestras que a gente precisa respirar o negócio, viver o negócio, pensar do negócio o dia inteiro. Tudo que você vai fazer, assista sobre negócio. É real. É real. Pra Antes você não acreditava Eu nisso. não acreditava. Eu achava que era exagero, né? Uhum. Achava que era exagero. E não. E tem dias que eu passo da manhã até de noite fazendo estratégias para que meu negócio tenha mais lucratividade, Sim. né? Então, e o empreendedor, o empresário, ele vai ter essa responsabilidade. Ele não vai ter horário de trabalho. Não existe isso. É. Quem sente muito são os familiares, né? Uhum. Né, meu namorado sente bastante. Mas é uma coisa que acontece. Você, às vezes, ontem, por exemplo, esse projeto de decoração, eu editei 37 vezes. Nossa. Aí a Perdeu um IA falou, tempo. a IA falou assim pra mim:
Kelly, você não quer respirar? Continua amanhã. Porque pode ser que seja seu perfeccionismo falando. Porque já tá ótimo. É escala 7x7, 24 horas, É, né? é tipo isso. É tipo isso. Hoje eu vivo o meu negócio. Hoje eu vivo o meu negócio. E é incrível porque o que as pessoas acabam se tornando, dependendo do assunto, até meio desinteressante. Porque você tá tão focada naquilo, no teu crescimento e na expansão daquilo, que tudo que você quer falar é sobre isso. É. Tu entende? Você vê, viu aquilo, daí te lembra, Sim, toda sim, hora já puxa, né? remete. Sim, sim. Isso. E aí o assunto, tipo, você tá. E é aí que também Ah, entra mas você tem você faz várias coisas, então você tem várias vários coisas. assuntos. Então você Vários assuntos. Um pode leque falar muito sobre festas, expansível. churrasco, neurociência, Sim, gestão empresarial, olha lá. sim, eu tenho um leque. Eu sempre ouvi isso, Sobre viu? as Eu sempre mulheres, ouvi que eu né? Que tenho um tem os leque muito grupos de grande. mulheres. Então, É um leque muito grande de assuntos. Mas eu acho que por exemplo, a minha autoridade, hoje, ainda não tá no nível que eu quero. Hum. Só que é uma construção. Sim. A autoridade é uma construção. E o que as pessoas falham muito, talvez não seja a maior falha, né? A primeira falha seria a parte humana mesmo, não esquecer da parte humana. Mas uma das maiores falhas também é que as pessoas têm pressa, querem tudo pra ontem. isso que eu ia Elas não perguntar, têm vai. Você paciência de acabou de. construir. Você falou de construção, mas o mundo hoje pede imediatismo. Imediatismo. Como que concilia isso daí? Porque às vezes as pessoas querem, Uhum. mas não têm a. Não é a capacidade, eles não têm. Não é nem Não tem nem a vontade, eles. escolha. Não tem nem a Exatamente, escolha de eles querem esperar. pra hoje, eles não têm paciência, paciência. Eles Uhum. não têm Uhum. paciência pra esperar a construção. Sim. Digamos, eu vou falar por mim. Como eu faço pra conciliar? Eu comecei o nosso Instagram há pouco tempo. Acho que uns 2 meses. Acho que vocês conseguiram ver ali. Acho que uns 2 meses. Eu tinha 20 seguidores. 20 seguidores. E nesses seguidores não tinha nem meus clientes. Porque às vezes o cliente tem preguiça de entrar no teu Instagram e te seguir. Uhum. E eu comecei a estruturar o Instagram. É uma construção. Não tem escolha. Você vai ter que construir peça por peça. Eu comecei com um videozinho. Mas como eu quero a estrutura da Com Elas diferente do mercado, diferenciada no mercado, eu tive que estruturar de uma forma diferente também. Antes eu fazia os meus vídeos, eu fazia um vídeo meio remendado, né? Eu não sou profissional. Uhum. Eu gosto muito de edição de vídeos. É algo que eu gosto. É prazeroso pra mim. Às vezes eu passo horas. Pô, vou editar esse vídeo aqui. E fico horas. Às vezes é um hobby pra mim, né? Mas não fica do jeito profissional. Não fica algo no nível que eu quero chegar. Então eu comecei a estruturar. Foi investimento. Eu contratei uma social media e ela começou a trabalhar no nosso Instagram. No primeiro mês foi difícil, porque eu sou muito exigente, né? Eu sou chatinha, né, B? A B deve estar. E assim, até ela falou pra mim, eu quase desisti, porque eu sou extremamente exigente, eu sou chata mesmo. E quando daí ela ficava de fazer e acabava por algum motivo não conseguia fazer, mas como assim? Esse vídeo tem que sair. Aí eu ia lá e editava do meu jeito e jogava lá. Aí ela não ficou no mesmo padrão, mas eu tive que jogar. Fazia muitos dias que tava sem movimento. E eu tava nessa. O mundo pede imediatismo, né? Minha rede social já tinha que estar inteirinha Já. montada. Tinha que estar, pra mim, eu tava nisso. Mas aí eu entendi que isso tava me frustrando, porque não é assim que vai funcionar. Eu tô numa construção. Eu tô na construção da minha marca, eu tô na construção do meu crescimento e do nosso crescimento, porque eu quero que elas cresçam junto comigo, né? Até eu até brinquei com elas, né? Eu queria que a minha garçonete tivesse aquela visão, aquele espírito empreendedor, e ela falasse: caramba, eu posso ter uma equipe de garçonete pra servir com elas. Eu queria isso, eu queria que elas tivessem também essa garra, sabe? E quando eu comecei a criar essa autoridade, que ainda não é nada perto de onde eu quero chegar, eu entendi isso, que o imediatismo é necessário. Eu também não posso deixar tudo pra depois, senão não vai sair. Não vai.
Tem que agir, né? Tem que Tem que começar, Não, tem que senão... agir, tem que agir, Tem tem que que ter ter a ação. ação. Exato. Tem que ter ação. E eu acho que uma das maiores dificuldades para um empresário, um empreendedor, assim, iniciante, é que é um investimento. É você ter coragem de investir naquilo que você acredita e às vezes ninguém mais acredita. Ninguém tá vendo. Porque o que você construiu aqui é algo, pode ser muito grande, Aham. entende? Você entende a grandeza do que você está construindo. Porque é uma construção. Um Sim. tijolinho, tijolinho. Você sabe cada tijolinho que você coloca. Agora, quem tá trabalhando com você, ou quem tá te não chamando enxerga, pra não tem essa trabalhar, visão, né? É. não sabe cada tijolinho que você tá colocando por trás. Entende? Então, assim, às vezes não acredita, né? No começo, as meninas, elas estavam meio, né, ainda desanimadas, também não compartilhavam. E eu eu fiz uma reunião com elas, falei, olha, meninas, a gente tá numa parceria. E se vocês querem mais trabalho, querem que com elas, né, também cresça, falei, pra vocês crescerem, falei, vocês precisam começar a compartilhar. Vocês precisam começar também a fazer alguma coisa, algum Sim. movimento, Sim. né? Eu preciso chegar nas pessoas que vocês chegam, que eu não consigo chegar ali. Eu não conheço essas pessoas, mas vocês podem. E vocês podem, às vezes tem um parente que tá querendo festa e você nem sabe. Então, se você divulgar, ó, a empresa que eu trabalho, vai começar. E aí a gente teve que fazer uma reunião. Foi bem legal. Fiz uma dinâmica da árvore bem E a legal. Aí eu divulgação é usei. importante. Aí entra a minha arquitetura de posicionamento. Porque eu faço na minha empresa exatamente o que eu ensino. Entendeu? E o que é É o meu caso real. é o método florescer? O método florescer é você desenvolver pessoas, profissionais e empresas de dentro para fora. É como uma flor, né? Ela é um botãozinho e ela desabrocha. Então, eu quis criar o método florescer por isso. Porque eu queria que as pessoas entendessem o potencial que elas têm. Às vezes, o que falta é a pessoa enxergar que ela tem mais do que aquilo que ela acha que ela tem. Né? Até eu vi um vídeo seu, né? Você deu espelho para Isso! as mulheres, né? É, Perguntou o que elas estavam enxergando, né? na primeira dinâmica, né, que eu fiz, na primeira palestra pequena que eu fiz, Nachelle, muito obrigada pela oportunidade. Nachelle é incrível também, tá nessa expansão aí, né? De cabeleireira, ela já tá dando treinamentos, tá crescendo, tá sendo palestrante também. Olha, legal. Na parte de... Na área dela? Não. Na área de marketing digital. Ah, legal. Então, ela dá os treinamentos sobre o cabelo, que ela é incrível, é uma cabeleireira excelente, mas ela também tá expandindo na área de marketing digital. Como se posicionar nas redes sociais. E aí, ela me deu oportunidade. Ela fez a primeira mentoria dela. Ela teve, acho que, 6 ou 7 adesões. E aí, eu dei essa primeira palestra para essas 6, 7 mulheres. E eu fiz a dinâmica do espelho com elas. Eu fiz elas se olharem no espelho, né? Falei que ali tinha algo muito mágico, né? Algo especial. Ali tinha o poder, né? E elas não entenderam. Eu tô me vendo, né? Uhum. Aí eu falei, tá, mas o que vocês estão vendo aí, né? E elas não se viam como elas são. Elas viram, tá. Daí uma lá falou, uma mulher maravilhosa. Uhum. Sim, elas são mulheres maravilhosas. Só que acima de mulheres maravilhosas, elas são profissionais maravilhosas. E elas podem ser grandes profissionais. Sim. E é isso que eu queria mostrar com o método florescer. Acho que a Dove fez um comercial alguns anos atrás, mais ou menos assim, fez. Foi muito legal. Eu não vi. A Dove Poxa, eu vou procurar. Procura, bem legal, viu? E aí, Guilherme, você acha aí algum... Comercial da Dove é mais ou menos isso. Aí ela falava pra você se desenhar. Se eu não me engano, era isso. Como se enxergava. Como você se enxergava. Assim. Não, minto. Ela falava pra um artista pra falar, descreva pro artista que não está te vendo te desenhar. Aí ela lhe fazia. Aí uma amiga dela falava, começava a falar, descrever também ela para esse mesmo artista. Aí eles mostravam as duas visões. A visão dela, ela era tipo, saía feinho lá, tal, assim. Agora a visão do amigo era linda, maravilhosa, tal. Olha só como você se vê e olha como os outros te veem. Incrível. Nossa, que propaganda incrível, eu não assisti. Foi muito boa. Mas você falando isso, né, eu até pensei assim, até do lado religioso, né? Nós somos filhos de Deus. Né? E às vezes nós acabamos esquecendo
do potencial que nós temos, que nós somos, por ser filhos de Deus. Uhum. Então, nosso potencial é muito grande, né? De Sim, forma geral. sim. E a gente acaba esquecendo disso. Achou, Guilherme? Ah, vê pelo menos um trechinho. Vamos ver. Vamos ver aí, vamos aproveitar. Beleza. Ah, falando só mais um pouquinho sobre o florescer, o que eu sempre vi, o que acontece muito comigo, por que que eu virei arquiteta de posicionamento de empresas, né, e de profissionais, de pessoas mesmo? Porque eu entrava num negócio e eu falava, caramba, aqui se eles tivessem feito isso, caramba, ia chamar mais atenção. Então eu entro num lugar, eu sou muito crítica, extremamente crítica. E eu fico, caramba, por que que eles não colocaram uma luz aqui ia iluminar melhor sabe? Então, assim, a minha cabeça, ela não me permite parar. E é Aham. um negócio muito louco. E isso é pra tudo, não só pra empresas, só pra lojas, é pra tudo mesmo, é literalmente as pessoas, né? Eu tenho uma amiga do Porto delas, né? Não vou falar colega porque é amiga mesmo, a gente já se tornou amigas. Ela é nutricionista. Eu preparei um projeto pra ela, ela ainda não teve oportunidade de iniciar o projeto. Ontem a gente foi num evento de empreendedores e ela foi fazer o pitch dela, né? E o projeto que eu criei pra ela, eu me chamo de arquiteta porque eu crio projetos mesmo. Eu legal. estruturo projetos para crescimento da pessoa. Então tem tudo Ó, anotado, já fala passo pra a ela que passo. ela tá convidada a vir Ah, pra é? cá. Ó, que legal, top. E aí ela foi fazer o pitch dela de nutricionista. E logo em seguida veio outra nutricionista. E a nutricionista seguida falou exatamente a estrutura do que eu tinha criado pra ela. Olha lá, vamos ver o trechinho aí. Opa. Olha a diferença. Olha. Não. Nossa, diferente. E- A gente tem que se valorizar. Obrigado, Guilherme. Só pra Uhum. contextualizar, não são pessoas conhecidas delas, são pessoas que elas conheceram recentemente. Então são Ah, pessoas que bacana. estavam mais lidas incrível no dia a ainda. dia. Descreveu ela de outra forma. Uhum. Mais incrível Mas pra ainda. ver, né? Às vezes as É. mulheres não Não, enxergam Isso, como... não é. enxergam. É. Depois, E- só pra deixar claro, o nome do comercial é Retratos da Real Beleza. Se alguém quiser ver depois. Legal. Top. E falando assim, né, de posicionamento mesmo, então a Nutri, a Andressa, ela é incrível. Ela é uma pessoa que ela tem facilidade em falar, ela tem o poder de palestra, sabe? E quando eu conheci ela, aí ela veio até mim porque ela estava com dificuldade de expandir, né, os novos clientes, novos horizontes. E aí eu montei o projeto dela. Só que assim, as pessoas elas têm muita dificuldade de ter a mentalidade aberta. Às vezes tem uma certa dificuldade. Ela se posiciona muito pro bem-estar. Ok, isso é maravilhoso, né? Uma nutricionista se preocupar com o bem-estar do cliente. Uhum. Só que o que hoje nós temos de mais impactante? O que mais vende? Estética. Estética. Eu sou arquiteta de posicionamento, eu estou ali para para estruturar algo que vá te fazer crescer, Boa. né? Eu não posso continuar no que você já faz, porque o que você já faz não tá dando certo. Então eu estruturo o que vai dar certo. Uhum. E aí eu montei para ela um projeto baseado na nutrição para estética, Perfeito. É Ah, verdade. né? legal. Para ela expandir em novos horizontes. Não que ela tivesse no caso, ela não teria que abandonar o lado do bem-estar, mas ela ia agregar o lado da estética, né?
Estética dá dinheiro hoje, né? Estética. Não, É o que dá. Não, e é o que realmente o pessoal tá, tá Tem assim, interesse. aficionado. É A igual a gente pessoa vai pagar uma nutricionista pra perder as celulites aqui. Uhum. Mas ela não vai pagar uma nutricionista pra comer mais saudável. Você entende? É verdade. É o mundo de hoje. E a gente tem que se adaptar ao mundo que a gente tá vivendo. E aí aconteceu isso, eu fiz esse projeto. Ela no começo, ela gostou muito do projeto, no final, porque ela entendeu. Mas no começo ela ficou meio insegura, porque ela não teve essa visão. No caso, que é Não sei se não teve visão ou as o pessoas não gostam de mudança. mudança. É um Sim. baita de um bloqueio É, pras pessoas, né? As pessoas não gostam de mudança. isso é real. É real. Agora, como eu adoro mudança. Ai, sou muito adaptável, então, pra mim, É eu porque topo fica, tudo. mas Tudo que vai me fazer crescer, eu tô topando. eles gostam de ficar muito no círculo deles ali, não sair da caixinha, Uhum. que é mais seguro. E, na verdade, isso é explicado na neurociência. Sim. Porque o nosso cérebro, ele é feito pra nos proteger. Ele O vai trabalhar... reptiliano. Ele quer deixar. Exato, quer te gente- deixar no comodismo, no que tá calminho. Aqui você não corre risco, entende? E as pessoas acabam ficando nesse comodismo. Mas isso é O nosso explicado cérebro cientificamente. quer nos salvar. Quer nos salvar. Mas ele nos sabota. É, Porque exatamente. às vezes ele nos salva até do que é bom. É. Do que vai fazer crescer. Na neurociência você acaba aprendendo a tirar esses. Na verdade, a neurociência eu quis agregar para minhas palestras. Porque eu queria muito saber onde tocar, né? Onde as pessoas estão precisando. Então, eu acabei agregando a neurociência para que nas minhas palestras eu tenha realmente profundidade. Que eu tenha como chegar na pessoa que está me ouvindo e ela entender realmente, né? Que forma eu vou explicar para ela que ela realmente tem esse potencial, ela realmente tem valor. E uma coisa que as pessoas também esquecem é os talentos, né? Porque eu vou te falar, a minha vida inteira eu falei assim, não tenho talento para nada, né? E eu sempre foquei muito, preciso ganhar dinheiro, vou trabalhar com isso, com aquilo, vou ganhar dinheiro. Sempre foquei muito nisso, no ganho, né? Eu preciso me sustentar. Só que a partir do momento que eu comecei a focar no que eu sou boa, cara, eu sou boa em criatividade, eu tenho muita criatividade, eu tenho um poder de criação grande. Ok. Quem que ganha dinheiro com isso? Tá, designer, né? Mas aí eu falei, mas pra designer eu acho que eu não levo jeito. E aí, se bem que eu levo também. Eu fiz o meu panfleto. Você viu que você tá. Mas a gente vai. É incrível, porque você cria uma coisa, daqui a pouco você expandiu, você já tá criando outra que você achava que nem era capaz. Entendeu? Sim. E isso que é o legal do conhecimento. Porque quando você agrega um conhecimento, você nunca agrega só um conhecimento. Vai expandindo, né? Algumas Expande vertentes muito. falam que você tem que melhorar o que você já é melhor. E muita gente fala, não, do que você é ruim? Então vamos melhorar o que você é ruim. Não, melhora o que você é bom pra já é você bom. ficar melhor ainda. É exatamente isso. E aí entra os talentos, né? Eu quis focar no que eu tenho talento, que é a comunicação e é a criatividade. Então, as palestras. E conectar as pessoas, sabe? Eu realmente acredito que as pessoas, elas têm que ter esse sentimento de união, sabe? As pessoas têm muito a agregar umas às outras. Então, eu ter esse sentimento me ajuda muito também. Nesse sentido, porque eu tenho muita facilidade. Se eu vou numa festa, eu tenho facilidade de conversar com alguém, e às vezes eu faço uma parceria, que aconteceu com essa decoradora. Eu fiz uma parceria, porque eu cheguei lá, vi o trabalho dela, fui elogiar o trabalho dela. E sabe o que é o mais incrível? Ela tava com os filhos lá, os filhos dela dormindo na cama elástica, pra ela fazer a decoração. E você vê aquela mulher exausta, você vê que a pessoa tá com um semblante de cansada, os filhos estão ali, Mas mesmo assim e tá ali. Tá na luta ali, né? Isso. E aí, quando eu vi essa cena, eu fui lá elogiar ela. Falei, ai, que linda a tua decoração. Falei, eu trabalho com festas e eventos. E aí, eu já tava com elas. E aí, eu falei, a gente pode fazer parceria. Falei, o que você acha? Expliquei como é que poderia funcionar. E ela, eu super topo, super top. Eu até fazia parceria com outra pessoa, mas a outra pessoa era meio desonesta. Gente, pra mim, honestidade é tudo. Honestidade é o meu pilar. É o meu pilar. Porque eu prezo muito para que ambos ganhem. Ambos têm que ganhar. Não existe parceria se só um lado vai ganhar. Assim.
Então, assim, e eu falei com ela, não, então vamos, bora. E aí, já ontem, fechei a primeira decoração. Legal. Então é legal isso daí. É. Primeira de muitas, né? E isso, eu acho que faz menos de um mês que eu falei com E ela. networking ajuda muito hoje em dia. Muito, muito, muito. E não é só as pessoas que, extrovertidas que fazem networking. Não. Tanto que eu tô com um livro aqui, ó. Networking pra quem não quer fazer networking. Caraca. É a pessoa que era tímida, que escreveu esse livro Muito e fez legal. muito networking. Sim, sim. E olha que o Jean não é tímido, hein? Não, Ele sim, tá ali. eu tô vendo porque eu achei interessante. Eu quero entender Uhum. um pouco mais a mente humana, né? Então, Sim, por sim. que alguém que é tímido não pode fazer network? Pode. Pode. De Deve. maneira diferente. Nem pode, Às vezes é deve. diferente de uma pessoa que é extrovertida. De uma Mas forma ela faz. confortável pra ele. Sim. Sim. Acho que tudo é prática também, né? Faz diferença. Eu tava. Na semana passada, tava com jovens lá da igreja, né? Tava Uhum. conversando com eles. E até mencionei um diferencial que eles têm, né? Assim, comparado ao mundo, né? Uhum. E fora da coisa de Deus. Porque o que acontece? Eu falei pra eles: quem já deu aula aqui? Daí, desde o novinho, levantaram a mão. Quem já teve coragem de fazer uma oração ou falar alguma coisinha no microfone lá e tinha 100 pessoas ali assistindo? Daí eu falei, isso para vocês é um baita de um diferencial. É. Vocês começam a aprender agora, fazer agora, quando vocês crescerem mais, vocês vão estar à frente de muita coisa. Sim. E de fato, acontece diferencial. Então, assim, timidez, o network, tudo é também Importante. prática, né? Sim. Vai- É isso mesmo. Na verdade, é até interessante o que você falou, porque é no sentido que a gente percebe que todo ambiente é possível e plausível para oportunidades de aprendizado, né? Sim. E de crescimento. Que eu acho que um pouco as pessoas às vezes não aproveitam as oportunidades que abrem, né? Tirar a oportunidade de um discurso na igreja, você tem a oportunidade de melhorar a tua oratória, Verdade. né? Daí E você acaba colocando um bloqueio lá, acaba né? colocando um bloqueio lá. Então, às vezes, assim, as pessoas elas só perdem a oportunidade de crescimento pela falta mesmo de visão, de estar vendo a oportunidade ali. Ela tá ali, estampada. Sim. Você Né? estudou oratória? Você fez alguma coisa assim de oratória? Oratória eu fiz cursos, mini cursos. Mais em conta. Mas, Ainda não tive mas como... a Kelly já teve várias práticas na igreja. Então, na verdade, o meu aprendizado na oratória foi Também, prático né? mesmo, né? Eu dei muito discurso na igreja. Você já discursou pra uma conferência já, não foi? Você já Conferência? discursou na conferência? Não discussão, Na conferência, a conferência geral. Lá tinha Quantas pessoas? 800 pessoas, olha só. 800 Pra 800 pessoas. É isso, é a vivência. Eu sempre costumo dizer, isso é meio que até a gente costuma falar, né? Parece aquelas frasezinhas gravadas, né? Mas a vivência é o maior aprendizado. E a prática. A vivência. O que você vive, o que você vê, sabe? O que você ouve. Na tua vivência que você vai realmente aprender. Assim. Tá Né? certo. Kelly, já se Passa rápido passaram demais. mais de uma hora aqui. Tem a muita gente- coisa ainda. E Como assim? Tem Tem muita outros coisa, tem temas, né, muita que nós íamos coisa. falar, Sim, mas eu sim. acredito que dá pra gente até deixar pra uma Uma Parte próxima. dois. próxima, parte 2. Parte dois. Eu volto, com certeza. Nós já tivemos... Você viu que eu falo bastante, né? Tem Sim. bastante conteúdo. Não, e é legal, assim, já teve alguns convidados que retornaram já. Sim, Que sim. legal. que E legal. você já tá convidada aí pra uma segunda uma etapa segunda aí. etapa. Tá Beleza. certo. Kelly, duas coisas que a gente sempre fala quando pede pro pessoal quando vem aqui. Primeiro, deixa um recado pra juventude. Se quiser até legal. olhar ali pra câmera. na hora que- Claro. Aproveitem a disposição que vocês têm para já começar a crescer desde já. Não deixe para depois. Não deixe as oportunidades fugirem da mão de vocês. Né? Aproveitem cada oportunidade, cada situação na vida. E vivam bem, né? Saudáveis. Foquem no que vai fazer bem para vocês. Deixem as coisas ruins de lado, porque isso vai fazer toda a diferença no amanhã. Tá certo. Agora a última. Um gênio apareceu aqui. Tuf.
Kelly, você tem um único pedido pra humanidade. Esse não é de 3, não. Esse é só um. Oh, que o gênio frajuta. Ai, que difícil. Que perguntinha de... Eu não sei se eu soubesse que tinha essa pegadinha do malandro no final. Ai. Vamos continuar o podcast. É... Difícil, né? Mas com certeza é... Nossa, que difícil. É tanta coisa que a humanidade precisa. Sim. Tanta coisa. Mas eu acho que, acima de tudo, voltar a ser humano. A humanidade precisa voltar a ser humano. Eu acho que é isso. Tá certo. Perfeito. Obrigado. Muito bom. Muito obrigado. Kelly. Obrigada a vocês. E pessoal, sigam a Kelly nas redes sociais dela. Tem o Grupo Com Elas. Tem Grupo Ponto Com Elas, o né? Ponto Com Elas. No Instagram. Tem o Kelly com 2 Ys. 2 Ys, não, 2 Ls e 1 Y. .fca, Kelly.fca e kellyab.colabora. É isso, né? Quando coloca Kelly Colabora, já me aparece lá. Ah, é? Já aparece? Já legal, já legal. aparece. Kelly colabora, já Colabora. aparece então, É. pessoal. Pessoal, Legal. também sigam a gente na Hora do Pod, sigam, compartilhem esse episódio, escrevam like. bastante, deem um like, e porque aí a gente consegue trazer pessoas maravilhosas igual a Bacana. Kelly. Oh, obrigada. Tá bom, pessoal? Valeu, gente. hein, Obrigado, pessoal? Valeu, hein? Tchau, tchau. Obrigado, Kelly.